Fala galera, beleza? Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades. Hoje nós vamos fazer uma espécie de linha do tempo sobre o conflito entre árabes e judeus. Vocês devem estar acompanhando aí de modo detalhado o que está acontecendo no Oriente Médio. Israel declarou guerra ao Hamas. O Hamas atacou Israel aí no sábado, dia 7 de outubro, e de lá pra cá nós já tivemos muitos acontecimentos por lá. Então a gente vai traçar uma linha do tempo, vai procurar entender de fato a origem desse conflito, entre outros aspectos que envolvem até a Bíblia. Envolve religião, território. Então a gente vai fazer uma análise bem dinâmica a respeito sobre a temática. Mas eu já vou deixar bem claro aí pra vocês que vou ser bem incisivo, tá? Que em uma situação de guerra ninguém tem razão quando o assunto se trata aí tirar a vida de inocentes. Isso não é um jogo de futebol que a gente tem que escolher lados, mas também a gente não pode aí ficar omisso, tá, aos acontecimentos sobre o conflito. Ambos aí têm as suas culpas, as suas responsabilidades por tudo, e não podemos aí romantizar atrocidades, ainda mais contra civis dos dois lados. Que isso fique bem claro, pois o que está acontecendo não é só um conflito militar, certo? E sim um ataque sem precedentes a civis, mulheres, crianças, idosos, colocando mesmo em xeque, né? De onde que Hamas, né? Ele tá almejando o que afinal, né? Território, certo? Tá pregando aí uma articulação, um ataque voltado a mais ao ódio, né? Então, pessoal, vamos procurar analisar aí de forma fria e detalhada, né? Afinal, o que Hamas e Israel almejam, aonde eles pretendem chegar, né? E mais precisamente o Hamas, que mudou muito a sua postura ao longo do tempo e praticamente ele está atuando nos moldes do Estado Islâmico. Tudo que ele vem fazendo, tá? Que a gente tá acompanhando em notícias, inclusive eu não posso utilizar alguns termos aqui, mas recentemente foram encontrados aí 40 bebês, né? Sabe? Sem vida. Então, dependendo da palavra que eu usar, eu posso até ser cancelado aí pelo YouTube, né? Por estar fazendo algum tipo de apologia, algum discurso de ódio, vamos colocar assim. Então, pessoal, o Hamas ele tá realmente nos moldes do Estado Islâmico, tá? Sem passação de pano e analisando de maneira bem fria. E o pior de tudo a gente vê nas redes sociais algumas entidades se comportando e fazendo uso do conflito como se fosse uma partida de futebol. E até mesmo algumas pessoas, né, que nunca abriram uma apostila durante a sua vida escolar, que nunca deram aí atenção, né, para o tema, nunca prestaram atenção na aula que o professor estava explicando a respeito de Israel e Palestina, agora do nada, né, se tornaram cientistas políticos aí super bem informados pela Globo, né, gente? Agora a pessoa tá mega engajada, né? Nunca abriu uma apostila, nunca se interessou por geografia ou por história, então na boa. Isso porque eu não vou mencionar a militância, mas assim, com todo o respeito, pessoal, vocês que ficam defendendo aí esses grupos aí extremistas, fundamentalistas, que já é caracterizado como grupo terrorista, saibam que se vocês forem apoiar eles lá, mano, eles vão acabar com a vida de vocês, entendeu? Vocês vão ser perseguidos, vão ser aí profanados, entre outras situações, entre outras atrocidades aí, entenderam? Então vamos procurar aí parar de militância e analisar as coisas de modo frio e coerente, né? Certo? Parece que as pessoas agora vivem numa bolha, né? Tem que pertencer a um grupo e tem que aceitar tudo que tá acontecendo, né, gente? Vocês apoiam aí um grupo que assassinou 40 crianças, entenderam? Então fica difícil, né? Mas o assunto não é esse, tá? O assunto aí é a gente trocar ideia a respeito de como essa história aí se originou e como, né, nós chegamos a esse ponto, tá? Nessa complexidade que é o Oriente Médio. Basicamente, a história dos palestinos e israelenses, ela se remete a 2000 anos e possui um nível de complexidade territorial e é determinada também pelas questões religiosas, pois o Oriente Médio é uma terra considerada sagrada pelo cristianismo, judaísmo e o islamismo, tá? E vão envolver aí até mesmo questões bíblicas, né?
Vale ressaltar que o povo judeu, ele é descendente de Abrão, que vivia na Mesopotâmia, hoje é o atual Iraque, né? E isso é de acordo com as escrituras. Mais tarde, herdaram a terra de Canaã, e isso eu tô dizendo, pessoal, no período que foi consolidado lá durante os reinos de Israel, né? Com o rei Davi e Salomão. E esse reino acabou dividindo Israel ao norte, né? Ficou Israel ao norte e Judá ao sul, com a capital Jerusalém. Aí, pessoal, lá por volta de 720 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel e ainda tivemos nessa região uma invasão dos babilônios que acabou, né, com o território de Israel e de Judá. Depois, quem assumiu o controle da região foram os persas, né? Hoje você vai falar persa, o que seria a Persa? Onde é o atual Irã, com expansionismo para o Oriente Médio, né? Até aí a divisa com o Mar Vermelho. E eles voltaram aí, e aí quando os persas assumiram o controle da região, depois da invasão dos babilônios, esse povo acabou voltando lá para Israel, tá? Para os muçulmanos, nesse aspecto, gente, o povo árabe também descende de Abrão. Aí a gente vai ter nessa linhagem, né? Eu vou ter que correr um pouquinho com a história, porque, gente, é muito acontecimento. O que eu tô dando para vocês é um resumo, é um spoiler, uma sinopse que vocês podem correr atrás depois de maneira mais detalhada, né? Certo? Aí a gente vai ter lá os hebreus, que faziam parte do povo de Canaã, que estavam vinculados ao Império Egípcio, certo? E vai ter a história também do Êxodo, a história de Moisés. Aí a gente avança por volta de 1500 a.C., mas precisamente lá na Idade do Bronze, aonde a Grécia e o Império Hitita dominavam a região, tá? E esse período foi um período que os povos daquela região colapsaram, tá? Foi mais ou menos aí durante o período homérico, aí a gente tá falando já de 1200 aí antes de Cristo, tá? Aí nesse período, o que vai acontecer? Vai estabelecer novamente o reino de Israel e Judá. E mais a oeste nós teremos aí o reino dos filisteus. Os filisteus vai ter uma derivação, tá, do nome de Palestina. Aí a gente vai avançar para o Império Romano, que no Império Romano foi criada a província de Judá, mas depois da morte de Jesus, o povo judeu se revoltou, tentou expulsar os romanos e os romanos revidaram e destruíram Jerusalém, tá? E trocaram aí o nome da Judéia para Palestina, tá? Mais tarde, pessoal, vem a conquista muçulmana, o Império Bizantino se forma por volta de 622 a.C. e depois nós tivemos as cruzadas, né, que foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica para reaver o controle de Jerusalém. E a primeira cruzada resultou na conquista de Jerusalém e na fundação dos reinos cristãos na Palestina. Tivemos também a invasão do Império Turco-Otomano e nisso ocorreu também um crescimento considerável da população judaica pelo mundo, tá? E eles começaram a pensar, ó, como a população está crescendo, né? A gente já está tendo uma grande influência, só que a gente está sem terra, entendeu? Então vamos tentar alocar o nosso povo em uma terra. Dessa forma surge o movimento sionista, tá? Com o objetivo de criar uma nação para os judeus. Isso foi aí basicamente em 1897, quando eles realizaram o primeiro congresso sionista. E sabe quem não gostou nada dessa ideia? Foi o Império Turco-Otomano. E ao mesmo tempo, pessoal, com o Império Turco-Otomano estava rolando uma tensão entre os árabes e os otomanos, por questões de domínio, tá? O pessoal lá, os árabes estavam insatisfeitos com a administração turco-otomana. Aí vem a Primeira Guerra Mundial, tá? De 1914 até 1918. E nesse momento que vem o ponto crucial da história. Quando o Reino Unido pede ajuda aos judeus para derrotar o Império Turco-Otomano. E em troca o Reino Unido se compromete a ajudar a criar um país para eles. Ao mesmo tempo, a mesma promessa dos britânicos foi feita para os árabes.
em troca de apoio para derrotar os otomanos. Então o Reino Unido ele prometeu o mesmo presente, né? Um presente só para dois povos, né? E após o fim da Primeira Guerra Mundial, ocorre uma divisão, tá, no Oriente Médio. Essa divisão vai ser no aspecto colonial. O Oriente Médio ele fica dividido entre Inglaterra e França. E aí, pessoal, o Reino Unido vai anunciar a criação de um Estado judeu, só que nessa região a população palestina era maior e a de judeus menor nesse período, né? E isso gerou um incômodo entre os árabes e acabou desencadeando as primeiras agressões entre árabes e judeus. Olha, galera, eu atropelei um pouquinho essa linha do tempo porque é muita coisa, entendeu? Eu tô fazendo uma linha do tempo muito rápida, mas olha só quantos povos já ocuparam aquela região, entenderam? Certo? Por isso que hoje a gente não consegue acertar, né, alguns erros históricos de países aí e situações que levaram ao que é hoje. E aí vem a Segunda Guerra Mundial e consequentemente o Holocausto, né? E aí que os judeus fogem da Europa e vão para a Palestina. E isso gerou o quê? Mais revolta entre os palestinos, pois a população judia ela aumentava no território, tá? Porém, devido ao Holocausto e as atrocidades do Holocausto, ocorreu um apoio popular, tá, para a criação do Estado de Israel. E esse apoio acabou aumentando naquela pressão popular, né? E o Reino Unido, mais tarde, ele acaba deixando essa região, ele deixa de administrar essa região e passa a bola para quem? Para a Organização das Nações Unidas, que foi criada em 1945, onde ela ficou encarregada a dar uma solução para essa situação. A mesma ONU que também teve lá o encargo de resolver lá a situação da Coreia, que mais tarde acabou ficando dividida também entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Logo, a ONU ela não teve sucesso na alocação territorial de povos e sistemas políticos, correto? Bom, em 1948, a ONU ela elabora uma divisão territorial, ela vai dividir a Palestina em dois países, um estado judeu, onde já tinha a maior parte da população, e outro estado árabe com a cidade de Jerusalém sendo um território neutro, tá? Um território internacional. Os judeus, eles ficam satisfeitos com a decisão da ONU, mas os árabes não gostam nem um pouco. E isso vai dar início para conflitos armados. E aí, o Estado de Israel é criado e já rola a primeira guerra, chamada Guerra da Independência, tá? Pelo modo, né, chamada Guerra da Independência pelos israelenses. No dia 14 de maio de 1948, quando Israel é fundada, os países vizinhos, os países árabes, atacam Israel formando uma coalizão árabe que vai promover essa guerra até em 1949. Só que Israel ganha e vai além. Israel ganha essa guerra, mantém a área que foi proposta pela ONU e de quebra ainda domina metade da área que seria destinada ao Estado palestino, certo? E aí o que acontece? A Jordânia vai ocupar a Cisjordânia, certo? E o Egito vai ficar com a faixa de Gaza. E com esse conflito iniciado pelos árabes, mais palestinos acabam aí sendo expulsos. O tempo passa, tá? E chega a 1967. E em 1967 ocorre mais um momento de tensão, pois o exército egípcio se mobiliza na fronteira com Israel, certo? E aí só o fato do exército egípcio estar na fronteira com Israel, Israel já não quer nem saber. Surpreende e ataca o Egito na chamada Guerra dos 6 Dias, onde mais uma vez Israel saiu aí vencedor. E Israel saiu vencedor e tomou a faixa de Gaza do Egito, tomou a península do Sinai, tomou a Cisjordânia, tomou Jerusalém Oriental e as colinas de Golã da Síria. Olha que Israel travou batalhas com o exército de coalizão do Egito, Síria, Jordânia, Iraque, entre outros, e saiu vitorioso dobrando seu território. E foi aí que nessa questão da guerra de 1967, com essa expansão de dobrar seu território, foi quando Israel começou a promover novos assentamentos, certo? A criar novos assentamentos em território que era palestino.
E a ONU, tá, falou para Israel o seguinte, ó, esses assentamentos são ilegais. Você não pode construir mesmo que você tenha conquistado esses territórios, tá? E aí chega o ano de 1973, mais uma batalha com o Egito e a Síria atacando Israel, já com o apoio da União Soviética, certo? E Israel também vai para essa guerra com o apoio americano. Israel ganha novamente o conflito e, como retaliação, os países árabes detentores do petróleo aumentam o preço do barril do petróleo em torno de 70% e diminuem a produção, tá? Gerando uma crise global do petróleo, certo, gente? E aí chega em 1979. Em 1979 ocorre a Revolução Islâmica no Irã. E também Israel e Egito acabam selando um acordo de paz, com Israel devolvendo ao Egito os territórios aí conquistados do Sinai e da Guerra dos 6 Dias aí em 1967, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Pega a pipoquinha aí que não acabou. Em 1980, Israel decide nomear Jerusalém como capital do país, associando isso, e detalhe, ó, associado a isso, tá? Israel simplesmente fala, ó, capital de Israel é Jerusalém. E associado a essa questão, começa a ocorrer problemas na distribuição de água para os palestinos. Vale ressaltar que essa região do Oriente Médio é uma região que que já tem conflitos por questões hídricas, tá? Por questões aí do recurso natural mais essencial para a sobrevivência humana, a água, tá? E aí, pessoal, os palestinos, eles não gostam nada, né, sobre o problema da distribuição de água e aí que surge a primeira intifada, que é uma série de revoltas contra as medidas tomadas por Israel. Bom, vamos lá. Quando chega 1987, vai surgir o Hamas, que é um grupo extremista palestino, né? Vai exercer a luta armada contra Israel e mais tarde, pessoal, seria considerado tanto para os Estados Unidos quanto para a União Europeia e tanto para alguns devido às suas práticas, certo? Um grupo terrorista, né? Pelos métodos que o Hamas emprega nessa luta. E quando chega em 1988, é criada a chamada Organização da Libertação da Palestina, a famosa OLP, que declara ser um estado independente da Palestina e também vai nomear Jerusalém a sua capital. Galera, ninguém vai querer largar Jerusalém devido à importância que essa cidade tem nas questões religiosas, das 3 religiões, tá? Quando é 1993... Israel vai selar um acordo de paz com a Jordânia. E aí junto vem o acordo de Oslo, que foi assinado na Noruega, a capital da Noruega é Oslo, né? Que promovia mais autonomia para os palestinos que vivem na faixa de Gaza, na Cisjordânia e autonomia na cidade de Jericó. Mas isso, galera, não agradou quem? O lado israelense, tá vendo? Você vai fazer uma coisa, um lado condena, depois o mesmo lado acaba aí não gostando da tomada de decisão, e essa autonomia que Israel deu para os palestinos nesses territórios gerou revolta entre os israelenses, tá? E aí em 1995, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, ele é assassinado por um israelense. Isso gerou muita instabilidade na região e aí tiveram que retificar de novo o acordo de Oslo, criando o acordo de Oslo II aí. Quando chega no ano 2000, vem a segunda intifada. E já também em 2005, Israel se retira da faixa de Gaza e dá o controle para os palestinos da região. Porém, ainda Israel se retira da faixa de Gaza, mas fica rodeando a fronteira. Começa a controlar a fronteira, mas, detalhe, o Hamas é que passa verdadeiramente a controlar a faixa de Gaza. E aí, gente, vamos lá, começam aí de novo a troca de acusações, porque Israel ficou preocupado com o domínio do Hamas na faixa de Gaza, e aí os palestinos vão acusar Israel de uso excessivo da força, e nessa, pessoal, o Hamas ele começa a fazer uma guerra suja, ele começa a se valer de ataques a civis, tá? Aí eles vão atingir escolas, hospitais, asilos, vão promover sequestros, atentados à bomba,
vão cometer todo tipo de atrocidade com a questão de desestabilizar a região. E aí que a gente volta. Será que o Hamas ele tá indo além da questão territorial? Ele quer criar um estado para ele, um califado igual ao Estado Islâmico quis fazer? Devido a essas práticas, entendeu? Devido a esse tipo de perseguição, entendeu? Fica a pergunta, né? E já na Cisjordânia, pessoal, quem tem o comando de lá é o chamado Fatah, que também é um grupo islâmico. Inclusive, Fatah e Hamas já entraram em conflito, tá? E agora na questão mais atual, nós tivemos recentemente, de 2020 a 2021-22, os chamados Acordos de Abraão, que foi mediado pelos Estados Unidos, pelos Emirados Árabes, Marrocos, Bahrein, né? As nações árabes, né? O Sudão. E eles estabeleceram, esses países que eu citei, eles restabeleceram relações diplomáticas com Israel. E isso desagradou o Hamas, entenderam? E agora, pessoal, a Arábia Saudita, aí a gente vai estar no Oriente Médio, duas potências que querem a influência e o controle da região, né, na questão geopolítica, o Irã, né, o persa Irã e a Arábia Saudita, certo? Então a Arábia Saudita, pessoal, ela tá querendo uma aproximação com Israel, até porque a Arábia Saudita e os americanos, eles são aliados, entenderam? Historicamente, a Arábia Saudita, ela também é, ao mesmo tempo, uma das defensoras da causa palestina. Olha até onde vai esse jogo de interesses, gente. E aí a aproximação do país com Israel vinha gerando aí preocupação de que a demanda pela criação de um Estado palestino pudesse ficar em segundo plano. Porque vamos ser honestos aqui, o Hamas, pessoal, ele só vai também funcionar se ele tiver apoio de outros países e de outros governos, entenderam? E como um dos mais radicais grupos militantes palestinos que a gente tem aí se recusa a aceitar a existência de um Estado judeu no Oriente Médio, o Hamas já vem se impondo, né? Ele não quer a aproximação saudita com Israel. Então, gente, para muita gente, pessoal, o principal motivo do ataque, tá? Foi realmente uma tentativa de atrapalhar essa aproximação entre a Arábia Saudita e Israel. E também estima-se, né, que o Irã, pessoal, ele vem aí buscando recursos e armamentos também para patrocinar o Hamas. E além de inimigo declarados, né, o Irã e Israel são mega power inimigos, tá, pessoal? O Irã de maioria xiita, né? Ele vai ter também, ó, que eu acabei de citar, esqueci de mencionar anteriormente, mas o Irã também vai ter uma relação conflituosa com a Arábia Saudita, que é sunita, tá? E também na questão aí do domínio geopolítico da região. Então, uma aproximação entre seus dois inimigos na região poderia deixar o regime aí do Irã em uma situação aí totalmente fragilizada. Então tá vendo como o Irã e a Arábia Saudita, pessoal, nesse jogo, né, de war, de xadrez, eles estão aí movimentando suas cartas, mas um não quer ficar para trás, entendeu? Estão utilizando praticamente o Hamas e essa reaproximação com Israel para ter o controle na região. Então muitas pessoas já começam a associar que o ataque do Hamas foi devido ao posicionamento da Arábia Saudita tentando se aproximar de Israel e o Irã, né, incentivando o Hamas a atacar o Israel para atrapalhar essas relações. Meu povo, acho que eu falei demais, né? Mas aí fica aí um resumo, né? Eu não consegui falar tudo, senão o vídeo fica muito longo, mas é o caminho para vocês procurarem se informar que esse conflito, pessoal, ele requer muito cuidado em sua análise, porque é um fator, são inúmeros fatores de acontecimento, entenderam? Então a gente deve analisar de maneira imparcial e, acima de tudo, parar com esse jogo de futebol e torcer para que a região aí se estabilize e cheguem aí a um acordo de paz, até porque quem sofre são os civis, né? Pra gente é muito confortável, pessoal, ficar longe de uma zona de guerra e ficar aí postando no Instagram, outras redes sociais incentivando isso, apoiando aquilo, né? Mas a verdade tem que ser dita que pode doer aí na tua ideologia, na tua bolha. A verdade é que o Hamas realmente é um grupo terrorista, tá, pessoal? Sem passação de pano pelo que eles andam fazendo, não de agora, e sim há um certo tempo, tá?
Bom, vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Fui!